Cara, olha só, esse movimento que nós estamos hoje, né, que é o movimento dessa polarização Lula e Bolsonaro, né, esquerda e direita, você já navega nele no momento que só tinha esquerda, né? No momento da esquerda caviar, né? Tem a tua obra em cima disso. E aí, pô, esse movimento político brasileiro, ele evoluiu, né? Passando ali por todos os escândalos do PT, né? Mensalão, né? Os Correios, Petrolão, Lava Jato, tudo aquilo ali. E aí surgiu o movimento da direita, né, cara? Que era o movimento da esperança. Suponho que era o que você estava vendo lá nos anos 2000, 2005, 2006. Só que a vida tá difícil, né? A vida tá tão difícil ao ponto de você acabar de citar que você não pode voltar pro teu país. Então, assim, lá em 2005, cara, quando você olhava pro Brasil e alertava todos nós, né, do plano do sistema da esquerda, tu conseguiria imaginar que tu estaria em 2024 aí e que o Brasil estaria da forma como tá, que a direita tá na liderança do Bolsonaro passando tudo que tem passado? Eu sei que eles não estão para brincadeira, né? Eles querem um poder totalitário, eles querem a censura, calar quem discorda deles. Eles não brincam em serviço, né? Então eu sabia de alguma forma que caminhava nessa direção. Ao mesmo tempo, eu admito, né, que sim, eu não esperava uma coisa dessas, eu fui pego de surpresa, porque a gente sempre fica com aquela coisa na cabeça assim, pô, eu tô alertando pro perigo, né? Mas não vai acontecer dessa forma, não vão chegar a tanto. E chegaram, né? Estão indiciando padre por crime de opinião, censuraram vários jornalistas, temos presos políticos. A coisa avançou muito rápido. E aí o fenômeno talvez seja exatamente uma reação ao fato de que, pela primeira vez desde a redemocratização, tivemos um espaço para alguém realmente mais conservador e anticomunista, como Bolsonaro, chegar ao poder. Eles não lidaram bem com essa situação. E eles estão fazendo de tudo possível dentro dos poderes que eles têm para impedir que isso volte a acontecer. É isso que nós estamos vivendo hoje, na minha opinião. Nós estamos vivendo uma tentativa desse sistema, que é uma aliança entre esses tucanos e os petistas, os comunistas do Foro de São Paulo e os globalistas, para garantir que nunca mais no Brasil aconteça algo como o bolsonarismo, que veio de fora, um outsider, que chacoalhou as estruturas desse sistema, né? E o povo brasileiro acordou para essa realidade, não quer mais saber de votar em tucano fingindo que existe pluralidade, democracia. Então, a polarização que você menciona, eu vejo como saudável. É importante ter polarização, é importante a gente ter anticomunistas disputando. Antes só tinha comunista e tucano que fingia que era oposição e não era, de fato, oposição a esse pessoal. Hoje a coisa mudou, só que eles estão fazendo de tudo para perseguir cada um, e não é só bolsonarista. Olha aí o deputado Marcel Van Hatten do Novo, indiciado por falar de um delegado federal, né, o Fábio Schor, na tribuna. Ele que tem imunidade material. Então, coisas estranhas estão acontecendo com o nosso país, e ou a gente resgata as liberdades básicas ou ferrou. Hoje, Glauber, não é nem mais uma questão de direita e esquerda. Hoje, qualquer um que defende as liberdades básicas e a democracia tem que estar do lado, né, de quem está dizendo basta, chega de arbítrio, chega de abuso de poder, não me interessa se eu gosto ou não do Bolsonaro. O que importa é que vocês não podem fazer isso. Cara, eu te entendo. Eu entendo perfeitamente. Eu quero aprofundar na questão do Bolsonaro, mas antes, pegando essa ideia do plano, né, dessa esquerda, o plano do que você alerta aí do comunismo, fazia parte desse plano, então, chegar e destruir e caçar todos esses opositores? Ou isso aí é só uma reação para que o plano não dê errado no meio do caminho? É uma mistura das duas coisas, como eu vejo, né? Porque o plano em si é o poder absoluto. E nunca mais sair do poder. Ficar 30 anos, 40 anos, como disse o Dirceu. Se no caminho vão surgindo obstáculos, eles precisam ser eliminados. Né? Então, essa perseguição e prisões políticas, eu acho que entra muito assim nessa categoria. O sistema em si não gostaria de ter que se exceder tanto, porque isso tem custos. Os Estados Unidos estão começando a observar, tem congressistas aqui falando já sobre o Brasil, agora vem o Trump, que é uma coisa que pode ser um fator importante de
mudança na frente das estratégias. Então, eles não gostariam, talvez, de ter ido tão longe, mas eles tiveram que ir longe, porque nós tivemos, pela primeira vez em muito tempo, parlamentares com um compromisso de defender certos valores que não estavam à venda, que não aceitaram intimidação, e uma parcela significativa da própria população que também acordou e foi se manifestar e não aceita esse papo de manifestação golpista. Não é uma manifestação golpista você ir para onde você quiser, na praça pública, em frente a quartel, onde você quiser, né? São vias públicas, você clamar pelo que se você quiser, por uma intervenção divina, protestar contra o resultado da eleição que você acha que foi injusto. Enfim, isso é parte da democracia. E eles estão chamando, com a cumplicidade da velha imprensa, todos esses patriotas de golpistas, de criminosos, de terroristas. Pô, eles estão criminalizando metade da população. O povo brasileiro não vai aceitar isso de forma passiva, né? Então, é nessa situação que a gente se encontra, e para dar um recado em mais alto e bom som e tom, eles estão perseguindo lideranças políticas e influenciadores de direita para ver se as pessoas desistem da luta, né? E ficam resignadas em casa. E aí fica para exemplo, né? Um cara igual você fica para exemplo. Agora, cara, como diferenciar esse plano do PT, né? Esse plano do Dirceu do sistema, cara? É a mesma coisa? Como é que é isso? Porque hoje o que está em destaque não é mais o Lula, né? E isso é uma coisa que me impressiona. O governo Lula de 2023-2024, com todos os motivos para crítica e para bater, nós não vemos, né, uma oposição forte em relação à conduta, o modo PT de governar, enquanto está tudo em destaque do Alexandre de Moraes, do sistema, do STF, do Bolsonaro. Parece que a esquerda, né, parece que o PT e o Dirceu e o Lula, esse grupo está favorável, tá confortável para eles. Como é que separa isso aí? É a mesma coisa ou não? Ótima pergunta, e não acho que seja a mesma coisa. Eu tenho chamado essa aliança de uma aliança instável. Vamos lembrar que o próprio Alexandre de Moraes era do PSDB, trabalhou no governo Alckmin. Sim. Então, o próprio Alckmin, que falou, o ladrão quer voltar à cena do crime, e hoje é o vice-presidente desse ladrão que ele denunciava, o Alckmin também não é um cara do PT. Então, hoje em dia, eles estão unidos com esse propósito comum de se livrar da direita, do bolsonarismo, digamos assim, né? E, ao mesmo tempo, eles não se bicam tanto, eles têm planos diferentes para o país e de projetos de poder. Então, é uma aliança instável nesse sentido. O Alexandre de Moraes foi escalado, ou pela sua personalidade assumiu esse protagonismo, para ser o cara que faz o trabalho sujo. Então, eu concordo exatamente com a sua premissa. Os petistas estão numa situação muito confortável. Claro, no limite, eles têm algum receio do excesso de poder acumulado na mão do Alexandre, porque eles sabem que o Alexandre não é um deles. O Alexandre de Moraes, quando foi indicado pelo Temer, na sabatina do Senado, a turma do PT, liderada pelo Randolfo Rodrigues, pediu para não aceitarem a indicação dele. Falaram que ele era plagiador e não tinha notório saber jurídico. Enfim, fizeram campanha contra. E hoje o Alexandre de Moraes é o cara que está fazendo o trabalho sujo de perseguir a direita. Então eles estão quietos, numa situação confortável, relativamente confortável, né? É o good cop e bad cop. Eles estão deixando a turma tucana, digamos assim, ir para cima da direita, né? Na expectativa de que vai voltar aquilo que antes existia, que a gente chama de teatro da tesoura, que é fingir que PT e PSDB são muito diferentes, e não são, né? O PT é mais radical em algumas coisas, na questão econômica ele não faz concessões ao mercado, os tucanos entendem que é importante ter um mercado mais livre um pouco e tudo, mas nas pautas de costumes e tudo, eles são muito parecidos. Então, eles hoje estão unidos com esse propósito. Amanhã eu acho até que tem, e eu não sei quando seria o amanhã, talvez quando a direita for carta fora do baralho na concepção deles. Se o Bolsonaro estiver preso, não tiver reação, aí eles começam a olhar para dentro do próprio quintal e brigar entre si. É o que eu acho que vai acontecer. Pois é, né? Porque é curioso. Tem caras ali dentro do STF, muito mais representante da turma do Dirceu, do Lula, do que o Alexandre de Moraes, né? Você vê o Toffoli saiu da cena, por exemplo.
E aí, assim, então, quem é que... A guerra da direita hoje não é mais quanto esse comunismo que você alertava nos anos 2000. Quem seria, de fato? Eu sei que tem o Alexandre de Moraes como símbolo e talvez ali, né, esse... que chama do PSDB, o Temer e tal. Mas como é que é isso aí, cara, junto com essas estruturas de poder no Brasil, né? Porque nós falávamos muito de comunismo de esquerda, né? E agora? A ameaça comunista, na minha opinião, ainda existe. O Brasil não está livre, não existe nenhum fatalismo aqui, nenhuma coisa que está cravada em pedra, dizendo que o Brasil não pode virar uma Venezuela. Né? Isso pode acontecer e é muito triste. Por que eu acho que tem uma chance de não acontecer? E eu brincava lá atrás, quando eu já falava que o PT tinha esse DNA, né, totalitário, que ia salvar o Brasil. O tal centrão fisiológico, que na falta de uma expressão melhor a gente chama de sistema. Uhum. Então, hoje, o sistema se aliou ao PT, teve que soltar o Lula, torná-lo elegível num malabarismo ridículo para derrotar o Bolsonaro, com um viés muito grande ali do juiz, que era o TSE. O Toffoli, que você mencionou, ele quem abriu aquele inquérito do fim do mundo e entregou para o Alexandre de Moraes. Sim. Então, eles estão unidos. Né? O sistema não tem interesse que o Brasil vire Venezuela. Por quê? Porque aí começa a matar a galinha dos ovos de ouro. O sistema tem interesse em expurgar quem quer tornar o Brasil um país sério e acabar com a sacanagem que sempre aconteceu. Então, o sistema prefere 1000 vezes o PT, a contragosto, porque sabe dos planos do Dirceu e quem é o Lula, mas eles não aceitam o Bolsonaro, o Paulo Guedes. Esse pessoal estava tentando moralizar a coisa pública. A equipe de economia do Paulo Guedes é uma equipe brilhante, eu conheço vários, são pessoas muito sérias. Então, ali houve, pela primeira vez em muito tempo, uma tentativa de fazer as coisas de maneira correta. E o sistema virou e falou: caramba, nós estamos em ameaça de extinção. E isso nós não vamos aceitar. Então, o Brasil voltou. O amor venceu e o Brasil voltou. Os empreiteiros voltaram, os servidores públicos estão seguros e as estatais estão sendo usadas para lambança de novo. Tudo certo, né? Como sempre foi. Só que tem esse probleminha. Eles têm que, ao mesmo tempo, garantir que a direita não tenha chance de retorno e se preocupar com o próprio PT, que quer dominar a cena toda e a hegemonia de poder. Não quer compartilhar com o centrão fisiológico. O PT enxerga o centrão fisiológico como prostitutas a serem contratadas, alugadas para o interesse momentâneo, como instrumento de poder. E não querem depender deles o tempo todo. Né? Só que a eleição municipal mostrou a força do Centrão. O PSD do Kassab é o partido que mais fez prefeituras, o PT apanhou. Então, hoje em dia, o Centrão está com a faca e o queijo na mão. E eu acho que eles não têm interesse em deixar o Brasil virar Venezuela. Lá atrás, puxaram o tapete da Dilma, fizeram o impeachment, mas tinha o ingrediente da crise econômica. Hoje, a crise econômica ainda não veio para valer. Então, eles não conseguem se livrar do PT ainda e, ao mesmo tempo, tem o risco da direita ali perturbando. Né? Então, essa situação que eu vejo hoje, indefinida no cenário. Agora, a recíproca também não é verdadeira, cara. Quando tu fala que o PT olha para eles como prostituta necessária, o sistema também sempre teve o PT como uma forma de se manter no poder, né? Porque o populismo tá com o PT, tá com a esquerda, né? Então era necessário para ganhar a eleição. E lá atrás a gente não tinha Alexandre de Moraes, a gente não tinha essa rivalidade, mas os mesmos atores ali dentro, o PT ganhava a eleição e eles colocavam, né, todos os interesses em prática. Exatamente isso, exatamente isso. O Centrão sempre enxergou no próprio Lula, né, um sujeito perigoso, mas que você consegue domesticar porque ele precisa da tal governabilidade, né, e ele é o cara que tem, ou tinha, o carisma, os votos, com o populismo todo, com as promessas, a forma dele falar e se comunicar com o povão, e o Centrão sempre enxergou nisso uma necessidade meio a contragosto, né, de, digamos, engolir o sapo barbudo para poder ter o poder, sem dúvida, e os recursos. Pois é, e aí em algum momento foi necessário tirar, né? Você citou o impeachment, né? Mas antes do impeachment teve toda a questão ali da Lava Jato, né? Então isso aí foi deixado correr solto, né?
até que chegou o Bolsonaro. Na tua leitura, você continuou convicto ainda que o Bolsonaro seria o exterminador de comunista, o cara que ia limpar o Brasil, porque esse sistema ele se reinventa e deixa o PT de lado, né? O PT e a esquerda que foi alvo, né, de uma certa forma, porque deu causa também, né? Não dá pra gente, fazer uma comparação. Ontem eu fiz essa comparação no meu react e depois eu, tenho que considerar que não há como comparar todo o esquema de corrupção do PT, né? Todos os crimes que estavam ali evidentes, né, na Operação Lava Jato, a atuação do Sérgio Moro, ela depois foi toda derrubada, né? E aí, politicamente, né, você pode fazer várias avaliações de quem é o Moro, mas tecnicamente, como juiz, ele estava atuando de uma forma necessária para colocar aqueles poderosos na cadeia. O problema é que hoje no Brasil, muita gente interpreta que o Alexandre de Moraes está fazendo algo similar com o que o Sérgio Moro fazia. Uma forma necessária para poder acabar com o bolsonarismo, vamos dizer assim. Agora, o fato, se você for botar na mesma balança, aí de fato não tem como colocar na mesma balança em relação à corrupção, à forma de conduzir o Brasil e tal, né? Mas aí, cara, como é que a gente sai dessa? É difícil. Eu acho, respondendo a sua primeira questão que você trouxe, que o Bolsonaro tem a intenção, sim, de limpar o sistema, né? Drenar o pântano, como disse o Trump na sua campanha aqui. Mas, como alertava o próprio Olavo de Carvalho, Glauber, ganhar a presidência não é tomar o poder. Aliás, o próprio Dirceu dizia isso, né? Nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar eleições, por exemplo. O Bolsonaro, presidente da República, ele não governa sozinho. Acabamos de falar da questão do Centrão com a faca no pescoço do próprio Lula, para o Lula ter governabilidade. É a mesma coisa com o Bolsonaro, na verdade é ainda pior, porque o Bolsonaro ganhou, mas a estrutura toda do Estado, né, o estamento burocrático, que é o próprio Deep State, né, ele tem muito mais gente ligada à esquerda do que ao bolsonarismo. Então, ele foi boicotado do começo ao fim, para começo de conversa, pelo próprio STF. Então, o Bolsonaro indicou, por exemplo, 2 nomes para a STF que não são nomes que agradam o movimento antissistema, digamos assim. O primeiro deles, o Cássio Nunes Marques, era um cara ligado ao Ciro Nogueira, que é um típico centrão, né? Não é um cara, não é um Ives Gandra, não é alguém, ou sei lá, outros até mais bolsonaristas e antissistema. Então, o Bolsonaro não conseguiu fazer isso, e ele fica hoje muito dependente do próprio Valdemar, que é o presidente do partido dele e um ícone do Centrão, estava lá no mensalão com o Lula, né? Então, o Bolsonaro hoje ele é muito percebido até por uma ala do bolsonarismo como refém do sistema. Então, esse é que é o ponto, né? É muito mais difícil do que a turma da direita pensou você bater de frente com esse sistema. O sistema é muito poderoso, o sistema é bruto, companheiro. Então, é uma coisa que não se resolve em 4 anos, e o Bolsonaro talvez devesse ter começado por essa limpeza. Eu acho que é o que vai acontecer aqui nos Estados Unidos agora no Trump 2. O Trump 2016 também não conseguiu fazer isso e foi boicotado de tudo que é lado. Agora ele está montando uma equipe com essa mentalidade de limpar o sistema, de ir para cima do Deep State. Vamos ver se ele vai conseguir. Não é fácil, nunca é fácil. Mas o Bolsonaro sequer tentou para valer. Então, hoje o Bolsonaro é percebido como um refém desse sistema aí, né? E é difícil imaginar como sai dessa situação, porque talvez a única saída sustentável seja criar massa crítica na própria população, movimentos intelectuais, culturais, de direita, mudar um pouco a mentalidade, né, um mindset, e começar, aí sim, a fazer um trabalho de limpeza da máquina estatal. Sim. Aí o segundo ponto que eu te falei foi essa interpretação da sociedade quando vê o sistema atuando contra o PT, né? E aí, assim, naturalmente, tinham fatos robustos ali, e nós comemoramos, né? Todas as prisões, pô. Você vê poderosos do sistema, que até então era o PT, lembrando que o PT estava no governo de 2002 até 2016, né?
E, inclusive, depois, pô, isso espirrou pro Temer também, né? O Temer também se complicou ali na Lava Jato, o Aécio Neves também, e aí Bolsonaro entra e o negócio, pô, acabou, né? Eu acho que muitos ali acreditavam que a Lava Jato ia ferrar o PT e permitir que o PSDB reinasse. E ignoraram que começou a chegar em tucanos e que o Bolsonaro foi o grande beneficiado do lavajatismo, digamos assim. Comparar o Moro e a Lava Jato com o que está acontecendo hoje, eu acho absolutamente inadequado, pelo seguinte, eu até vou começar de onde eu entendo que possam enxergar similaridades. Ah, eu sei que tem alguns excessos, mas é por uma boa causa. Tudo bem. Mas na Lava Jato, o próprio Gilmar Mendes chamou de tortura o instrumento que a própria Dilma sancionou de delação premiada. Porra, o que estão fazendo hoje com Mauro Cid, Sim. Sidney Vasquez, Felipe Martins, é pesca probatória, é pretexto para pegar o telefone do cara, é ameaçar de prisão ou prender, deixar 1 ano preso, como no caso do Silvinei, 6 meses preso, como no caso do Felipe Martins, para que eles entreguem alguma coisa. E lá a gente sabia que tinha tido muito crime. E talvez, assim, o Moro, quando soltou o áudio do Lula com a Dilma, extrapolou. Talvez a conversa que a Vaza Jato pegou dele com o Deltan não fosse a coisa mais republicana do mundo. Nada se compara a hoje. Hoje inventam um crime, são crimes de opinião que não existem no Código Penal, tortura, pau de arara moderno. O Alexandre de Moraes é réu, vítima e investigador, Ministério Público, juiz, tudo ao mesmo tempo. Pô, não dá nem para comparar. O que está acontecendo no Brasil hoje é sem precedentes. Eu vejo algumas pessoas repetindo: o Brasil sempre foi meio assim mesmo, sempre foi esculhambado, sempre teve ativismo judiciário. Não, gente, da forma, da magnitude e no grau de abuso que nós estamos vendo hoje, não existe. Não existe na história. É uma coisa realmente assustadora. Então isso está me preocupando mais. Agora, o Constantino, mas isso não começou em 2019, cara? Esse rito processual, ele já não se consolidou para a estrutura de poder do Brasil? Eu incluo a imprensa, eu incluo a classe política, os próprios juristas, né? Ele se consolidou dessa forma, né? Está legitimizado, né? Desde 2019, inclusive passou por todo o governo Bolsonaro. Como você hoje, cara, argumentar uma perseguição política com base nesse rito? Naturalmente eu discordo desse rito, naturalmente eu percebo e receio, né, o quanto isso ainda vai provocar, né, mais vítimas, né? Você é um cara desse, no futuro sou eu, ou qualquer outro cara que está na internet. Esse é um bom ponto, Glauber, porque quando você abre a porteira, passa a boiada, né? E hoje normalizaram esse nível de censura, de perseguição, de criação de crimes, né? Crime de opinião, discurso de ódio, fake news, umas coisas assim meio vagas que está sendo usada como instrumento para perseguir hoje em dia direitistas. Mas não vai ficar restrito a essa turma bolsonarista, digamos assim. E é muito fácil perceber isso. Então é um precedente muito perigoso. Eu não acho que nessa magnitude ou dessa forma existiu antes.